Olá, vamos a uma definição rápida do que é projeto. Bem, projeto pode ser qualquer edificação, ponte, viaduto, escola, um casamento, um aniversário, tudo aquilo que você pretende realizar e que ele tenha três fundamentos. Um escopo definido, o que você quer fazer, o prazo ou tempo que isso vai ser executado, ou a data início ou a data término, e o custo, quanto que você quer gastar nesse projeto, né? Mesmo que essas variáveis sejam reajustadas ao longo do tempo, mas um projeto se baseia nessas três expectativas que você tem de início. Então, pegando um pouco aqui o que a bibliografia nos apresenta, né? Um projeto é um esforço temporário, que tem um objetivo único definido e que envolve recursos limitados. Por que limitado? Justamente quando você quer executar algo, pretende construir algo ou fazer algo, você tem um recurso para fazer aquilo ali. Se você quer construir uma casa, um padrão simples, você vai gastar 100 mil, um padrão médio, 200, um padrão classe A, 1 milhão. Enfim, você já tem que ter esse escopo definido, né? Mesmo que esse custo ele tem uma variação para mais ou para menos dentro de uma expectativa ali para o seu projeto, tá? As principais características de um projeto são temporariedade, singularidade e complexidade. Por quê? Cada projeto é diferente. Se você for construir 10 casas, serão 10 casas diferentes, mesmo que o projeto arquitetônico seja exatamente igual. Por quê? As 10 casas podem estar em terreno diferente, elas podem ser construídas em época do ano diferente, pode ter uma mão de obra específica diferente, pode ter um material, acabamento diferente. Então há uma certa singularidade, temporariedade, né, quando a gente fala em tempo, e complexidade. Um projeto pode ser social, pessoal, cultural, empresarial ou de pesquisa. Então não necessariamente algo físico, construção de uma casa. Pode ser uma pesquisa de um laboratório para uma vacina ou uma pesquisa bibliográfica, não sei. Precisa ser definido. Então há uma definição de escopo. Há uma definição de prazo, quando isso será executado, e um orçamento prévio para que seja executado aquelas tarefas para se atingir o projeto final. As fases do projeto são imprescindíveis e são conhecidas como ciclos de vida do projeto. Então, você tem que saber o seu início, meio e fim. Assim se planeja, assim se executa, se controla e se chega a um resultado fim que você está esperando, ok? Falando agora, né, dando alguns exemplos sobre o projeto, nós temos 5 casos aqui específicos para você entender como definir um projeto, né? Lembrando que o projeto tem escopo, prazo, que é o tempo que ele vai ser executado, e um custo prévio, né, que ele precisa ser atingido. Então vamos lá, nesses 5 exemplos, vamos a primeiro uma edificação, um prédio. Aí tem algumas dúvidas que eu coloquei, tá? Que a gente precisa responder para definir o escopo do projeto, tá? Então vamos lá. Qual o objetivo desse prédio? Se ele é comercial ou empresarial, moradia ou uma rede hoteleira, etc. Então, o que você pretende fazer com esse projeto, né? Uma festa de casamento. O que você pretende na festa de casamento? Casar. Assim se espera. Então, definir o escopo, né? Onde vai ser construído, quais os acessos a este local, e tem energia elétrica, né? Tem água próxima, tem rede de esgoto, onde vai estar localizado esse projeto. Se você puxar para um casamento, por exemplo, onde vai ser o casamento? Vai ser na igreja, no ambiente fechado e controlado? Vai ser no sítio, na fazenda, na praia? Qual época do ano? Será que vai chover ou não? Será que a noite vai estar bonita ou não? Vai ter muito vento ou não? Então, são alguns questionamentos que, para cada tipo de projeto, tem que se fazer o questionamento correto. Tá? Uma ponte ali em alto mar. Né? Qual o objetivo dessa ponte? É para passar veículos, para passar uma locomotiva, né? ou é os dois modais, né? Vão passar veículos, vai passar locomotiva, vai ter passarela ou não. Né? Se for uma ponte pequena entre dois bairros, por exemplo, ideal que se tenha passarela para os pedestres, né? Nesse caso, uma ponte aí, não sei, tem vários quilômetros,
talvez não há necessidade dessa passarela, né? Ou talvez seja até proibida essa passarela. Na questão de uma escola, qual que é a população de crianças naquela região? Qual que é o seu crescimento demográfico naquela região? Há algum projeto governamental para se expandir aquela comunidade? Ou o contrário, né? Tem previsto ali uma fábrica naquela região, provavelmente aquela comunidade vai ter que ser relocada. Então, por que que o Estado, o município, o governo, né, seja em qualquer esfera, vai fazer um investimento numa escola naquele local que daqui a 1 ano, 2 anos ela precisará ser derrubada? Talvez compense pegar essas crianças e transportar até um colégio mais próximo. Então, são algumas dúvidas a ser respondidas para se construir essa escola, né? Em uma casa, nós vamos trabalhar nesse curso Planejamento e Orçamento por cima de uma edificação unifamiliar, parecida com esta. Qual que é a área do terreno? Você sabe qual é o tamanho de sua casa, você pode construir. Aonde que está localizado? Se tem água, energia, esgoto, se o terreno é aclive ou declive. Né? Qual o padrão de construção? É uma casa simples, Minha Casa Minha Vida? É uma casa para classe média? Não, é uma casa para classe AA, uma casa que você vai gastar R$ 1 milhão na construção. Quantos quartos, né? Terá suíte? Quantas garagens? Para quantos carros? Enfim, são várias perguntas que você precisa para definir o escopo dessa casa. Construção de uma embarcação. Qual que é a largura, altura, o comprimento mínimo ou máximo dessa embarcação? Qual que é o tipo de embarcação, né? É uma embarcação graneleira? É para carregar automóveis? É para passeio de pessoas, né? Um cruzeiro atlântico, por exemplo? É uma embarcação que vai carregar diesel? Então, cada objeto, né, nesses exemplos, a definição do escopo. A gente precisa saber exatamente o que a gente quer, ou pelo menos próximo àquilo que a gente quer. Lógico que todo escopo ele é revisado durante a sua execução, mas sempre revisado com melhorias, né? O objeto final geralmente não se altera, porque se alterou o objeto final, se alterou o escopo. Né? Se você pretendia fazer um casamento e virou uma festa de aniversário, você mudou o escopo totalmente daquilo que você pretenderia executar. Tá ok? Então, esses são alguns exemplos. Traga esses exemplos para a situação que você quiser. No caso de um casamento, de uma festa de aniversário, desenvolvimento de uma vacina, né, a construção da casinha do cachorro. Onde que você vai construir a casinha do cachorro? Você tem espaço físico para isso? Né? Tem um vizinho do lado ali que não gosta do cachorro. Ali vai bater sol durante o dia todo. Ou não, ali não bate sol durante o dia todo. Então, são alguns questionamentos que precisam ser respondidos para definir o tipo de escopo. O prazo de execução também é muito importante. Né? Todo projeto você tem um prazo, você tem uma data início e término, né, que você pretende executar, e o orçamento também. Então, primeira etapa, definimos o escopo. No próximo módulo, a gente vai trabalhar sobre planejamento e também sobre orçamento, até chegar a essa composição do seu projeto final. Ok? Como eu disse, todo projeto é formado, principalmente, né, por escopo, tempo e custo. Essas três variáveis formam a tríplice de desenvolvimento do projeto. Então, eu trouxe 3 figurinhas aqui, dá 3 exemplos muito importantes de como se descrever um escopo de um projeto e o que esperar do seu planejamento, orçamento e, por consequência, a execução. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a tríplice do desenvolvimento do projeto. Você tem escopo, tempo e custo. Essas 3 variáveis têm que estar linkadas à qualidade daquilo que você está pretendendo. Né? Não adianta você construir uma casa de alto padrão, que o proprietário chega lá e não gosta do acabamento e manda demolir. Da mesma forma, não adianta você fazer um projeto de um casamento que chega no final nada dá certo. Né? Então a qualidade tem que estar no centro dessa tríplice e você precisa controlar. Porque tudo que você altera em escopo, automaticamente você vai alterar em tempo e custo. Tudo que você altera em tempo, se um projeto era previsto para executar 3 meses e de 3 vai para 6, com certeza você vai alterar o custo. Né? Vamos dizer que você mantém o escopo mesmo, mas você vai alterar o custo. E tudo aquilo que você alterou o custo, ele é por algum motivo. Outro vai ter uma revisão de escopo, né? Ou o escopo foi mal planejado, mal orçado,
ou o tempo de execução teve alguma variável ali no meio, tá? Ou a qualidade daquilo que se estava pretendendo executar não ficou muito boa, você acabou tendo que refazer aquele serviço. Então lembre-se, em gestão de projetos, a gente vai trabalhar com essa tríplice, que é escopo, tempo e custo. Por isso que este curso é planejamento, que é o tempo, o escopo é o que eu já estou ensinando a vocês, como identificar, e o custo é o orçamento. Tá? O nosso escopo para executar planejamento e orçamento vai ser uma casa unifamiliar, mas isso a gente vai falar para frente quando formos fazer o planejamento e orçamento. E a gestão de projetos é para garantir que esse escopo seja executado dentro do tempo, do custo e que se tenha uma qualidade conforme requerida pelo seu contratante. Né? Outra coisa que a gente tem que chamar muita atenção, ainda mais que está em evidências de alguns anos para cá, essa parte de ESG, que é social, governança e ambiental. E você pode ver nessa figurinha da esquerda aí no slide, ele tem algumas segregações. Então a gente precisa tomar cuidado. Tá? Tudo que você falar de projeto hoje, ainda mais se você for fazer algum serviço para uma grande corporação, seja uma mineradora ou uma empresa de alto padrão, que já tem um sistema de gestão implantado, muito bem implantado. Você pega uma montadora de veículos, por exemplo, já tem esse sistema de gestão há mais de 100 anos. Então, tudo que você falar em projeto, não adianta você só descrever um escopo, um cronograma e orçamento. Você tem que ver qual que é essa parte social, governamental e ambiental. Tá? Um exemplo, você vai construir na questão da escola, você tem um impacto social muito grande. Aonde vai construir aquela escola? A comunidade que você vai atender com aquela escola. Qual que é o local que você vai construir aquela escola? Será que aquele local é o melhor para todos? Você não vai estar beneficiando uma parte da comunidade e deixando a criança que mora na outra extremidade ter que andar meia hora, uma hora, não sei quanto tempo. Então a parte social é muito importante nesse caso. Na parte de governança, se você for instalar uma indústria, quais os riscos, quais os direitos dos acionistas, a transparência fiscal, qual que é a questão de anticorrupção, como que aquela gestão daquela empresa está envolvido, tá? Quando a gente fala em governança, é a gestão da empresa, tá? Aqui não é tão ligado a governo. O governo é uma outra esfera que aí ele vai te impactar tanto nas licenças que você precisa, você tem que comprovar para o governo que aquele seu investimento é viável. E como que você comprova? Atendendo esses requisitos: social, governança, ambiental, tá? Esse quadrinho de baixo que eu trouxe é do BIM, de 3D a 10D. Nós vamos ter uma parte desse curso também mais explicado de forma detalhada, o que é metodologia BIM. Vou te dar um exemplo ali no início, que é o foco desse curso. Desenho 3D, nós vamos fazer a leitura e interpretação de projeto. Não é objeto desse curso te ensinar a desenhar, tá? Mas nós vamos ter que pegar alguns projetos, ler, interpretar e ver as quantidades desse projeto, como que nós vamos construir. É assim que nós vamos desenvolver o planejamento e orçamento para essa edificação. O 4D é o cronograma propriamente dito, o planejamento daquela edificação, que vai ser o nosso exemplo. E o 5D é o orçamento daquela edificação. Tá? Então, quando a gente fala em BIM, é uma metodologia de integração entre engenharias. O que eu quero dizer com engenharia? Engenharia arquitetônica, engenharia estrutural, engenharia de gestão, engenharia de custos, orçamentária. Então, essas várias etapas que a gente precisa desenvolver. Pegando ali até o 10, a 5D orçamentação, 6D sustentabilidade, qualquer projeto hoje que você for desenvolver, ele tem que ter uma pegada ambiental, tem que ser um projeto sustentável. Você pega algumas edificações, dependendo do bairro hoje, ela não pode lançar 100% dos dejetos do esgoto na rede de esgoto que tem ali. Ela tem que ter ali um sistema de tratamento, nem que seja um sistema de tratamento inicial, uma fossa séptica controlada. Mas há alguns bairros hoje que, como o bairro pode ser antigo, se a prefeitura ou a concessionária que ali faz essa captação e tratamento, se o investimento for muito alto, para aumentar essa tubulação,
a prefeitura não vai te liberar um prédio de 10, 15, 20 andares sem você ter essa captação inicial, captação de esgoto, um pré-tratamento, tá? E lançamento desse dejeto aí no aterro sanitário, em uma ET, em algum lugar controlado. Então, hoje tem muito essa pegada de sustentabilidade. A gestão das instalações, né? Hoje a gente fala de internet das coisas, então todo um prédio hoje é tudo um sistema de monitoramento, tanto portões, garagem, corredores, né? Sistema de incêndio, sistema de cabeamento, então entra todo esse bolo aí de telecomunicações, tá? Que é uma outra área da engenharia. A segurança, tanto a segurança da construção daquele edifício, como a manutenção daquele edifício, a utilização pelos seus moradores, entra também. A Lean Construction é uma parte do BIM que se estuda a construção limpa, né? Por exemplo, o que durante aquela construção que você pode pré-moldar, por exemplo, né? Lembrando que um pré-moldado, geralmente ele é executado em um ambiente controlado. O que é um ambiente controlado? É um ambiente onde não há muita variação daquilo que está sendo executado. Uma montadora de veículos, por exemplo, se ela tiver 10 opções de veículos, vão ser apenas 10 opções de veículos, né? Diferente de uma obra, de uma construção civil, de uma fábrica, que você tem inúmeras pessoas fazendo inúmeras atividades ao mesmo tempo, né? Uma montadora, como exemplo aqui, a gente pode colocar uma montadora parecido aí com a central de pré-moldado, né? Um ambiente controlado, onde as peças vão ser várias peças, né? Vão ser um processo repetitivo, e ali tem como se controlar a segurança do trabalho. Então, o que trabalha essa parte de Lean Construction é justamente ter o mínimo possível de mão de obra dentro daquele espaço, tá? Não estou falando em robotizar uma edificação, levar tudo sempre pré-moldado, é mais garantir a gestão daquele espaço, para que você tenha o mínimo possível de atividades sobrepostas, né, e atividades distintas sendo executadas, de forma que há ali um controle maior na segurança, tá? E essa segurança não é tanto não é só na parte de construção, tem a parte de manutenção desse edifício, ou dessa ponte, ou desse projeto, do que seja, e até a entrega final lá para os moradores e depois os moradores ou os habitantes, como que eles vão cuidar daquele local, tá? E por último, é a construção industrializada, né? É um pouco aí do Lean Construction também se complementam, né? O que é ali que você pode levar pronto lá para o seu canteiro de obra, para o seu projeto, o que pode ser terceirizado, entre aspas aqui, né? Vamos colocar entre aspas, terceirizado, né? Para uma empresa específica, especializada daquele produto ali que você está executando, ok? Então, essas 3 figurinhas eu peguei na internet, você pode jogar aí no Google e pesquisar, é só para a gente ter uma introdução aqui das etapas, né, de desenvolvimento do projeto, o básico daquilo que a gente tem que tomar cuidado quando for desenvolver esse escopo, e orçamento e planejamento nada mais é que um detalhamento do escopo, tá? Então, primeiro vamos definir muito bem o escopo, posterior a gente fazer aí as próximas etapas, planejamento, orçamento, fez essa equalização, que aí a gente já está falando em BIM, metodologia BIM, nada mais é que equalizar essa tríplice e para posterior ser implantado, ok? Deixe suas dúvidas aqui no final do vídeo. Boa aula e um excelente aprendizado.